Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse canal, nesta rádio, e é um prazer falar com você hoje. Hoje eu quero falar sobre família, o patrimônio maior da humanidade. Eu quero dizer para vocês que esse tema é um tema para que nós possamos refletir. Você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós precisamos refletir nesse tema porque é algo que está presente na vida de todos nós, independente da sua idade, independente da sua condição social, independente da sua profissão, independente da sua crença religiosa, todos nós temos uma família. Talvez alguém esteja nos ouvindo agora e pense assim: minha família não é perfeita. E eu te respondo: nenhuma família é perfeita. Família não é um lugar onde nós encontramos pessoas perfeitas. Família é o lugar onde nós aprendemos a amar pessoas imperfeitas. Ao longo de toda a história da humanidade, a família sempre foi o primeiro grupo social. Social do qual a humanidade faz parte. Antes das escolas, antes dos governos, dos reis, antes das empresas, antes de qualquer instituição, existia a família. Até os filósofos diziam sobre isso. Aristóteles, por exemplo, ele afirmava que o ser humano é um ser social. E as primeiras relações eram de convivência familiar. Dentro da família que aconteciam essas primeiras relações sociais. Séculos depois, diversos estudiosos também começaram a observar que dentro da família é que nós aprendemos os primeiros valores, os primeiros limites, os primeiros afetos, até mesmo as primeiras formas de enfrentar os desafios da vida. E se a gente falar da psicologia moderna, por exemplo, também nós vamos reconhecer isso. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas sempre observaram isso. Existe uma revolução e foi a compreensão sobre os vínculos humanos que demonstram aí apego, segurança entre pai e filho, um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento emocional saudável. Em algumas palavras, nós podemos dizer, por exemplo, que uma criança recebe amor, proteção, segurança emocional. Ela possui muito mais recursos internos para enfrentar os desafios da vida adulta, se ela tem uma família. Mas a importância da família vai muito além da infância. Mesmo quando nós nos tornamos adultos, continuamos precisando de pertencimento. Todos nós queremos saber que existe alguém que se importa conosco. Isso faz parte da nossa psique. Todos nós queremos ter um lugar para voltar, um lugar para chamar de casa, para chamar de lar. Todos nós precisamos ouvir de vez em quando, por exemplo, nós estamos aqui, conte conosco. Você não está sozinho, estamos aqui com você. A importância dos laços maternos, por exemplo. Quando falamos de família, é impossível não falarmos de mãe. Não falarmos da figura materna, a mãe. A mãe não é só aquela que gera, não é uma figura apenas para gerar. Primeiro contato humano do ser humano, da criança, é com a mãe. É através dela que o bebê aprende, ainda sem palavras, se o mundo é um lugar seguro ou ameaçador. O colo, o olhar, a voz, o carinho, a presença constante ajuda a construir o quê? Aquilo que nós chamamos de base segura. Muitas vezes não lembramos dos primeiros anos de vida, mas carregamos dentro de nós as marcas emocionais dessas experiências. E é por isso que devemos valorizar as mães, uma das maiores forças da construção emocional da humanidade. E não estamos falando aqui apenas das mães biológicas, falamos também
das avós, das tias, das madrastas, das cuidadoras. Tantas mulheres que exercem o papel materno na vida de alguém. Isso é importante nós ressaltarmos. Quantas pessoas chegaram longe porque alguém acreditou nelas? Quantas vidas foram salvas porque teve um abraço materno? Quantas dores foram amenizadas por frases simples como: eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. Estou do seu lado. A importância também dos laços paternos não podemos deixar de citar. Da mesma forma, a figura paterna, ela possui um papel fundamental. O pai presente, quando é um pai presente, emocionalmente presente, ele é um pai que ajuda a criança a desenvolver a segurança e a autonomia, a coragem e a confiança. Durante muito tempo se acreditou que o papel paterno era apenas prover financeiramente. Isso foi um ledo engano. Tem esse papel, mas hoje nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta. Não é só isso, não é apenas uma provisão. Os estudos mostram que crianças que contam com os pais afetivamente presentes, elas apresentam melhores indicadores de autoestima, autocontrole e adaptação social. O pai ensina muito mais pelo exemplo do que por palavras. E os filhos observam isso. Observam como eles tratam outras pessoas, observam como eles enfrentam problemas, observam as suas posturas firmes diante de situações complicadas, observam como ele fala com qualquer outra pessoa, observam como ele reage às frustrações. A presença do pai amoroso deixa marcas positivas, muitas vezes, nessa mente dessa criança, pela vida inteira. Mas nós também precisamos falar de alguns perigos. O perigo, por exemplo, das divisões familiares. Esse tema de família ele é muito amplo. E se nós falarmos sobre essa questão de divisão, vivemos hoje uma época em que muitas relações estão sendo descartadas com muita facilidade. Às vezes, uma divergência política afasta irmãos. Às vezes, uma herança separa filhos. Uma discussão rompe amizades de décadas. Uma mágoa não resolvida destrói relacionamentos construídos ao longo de uma vida inteira entre familiares. Claro que existem situações graves, a gente não pode fechar os olhos para isso. Existem situações que exigem distanciamento, que exigem proteção. Mas muitas vezes estamos rompendo laços por motivos que poderiam ser resolvidos através de diálogo. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte: vale a pena nós, transformarmos uma diferença em uma separação permanente? Será que o orgulho vale mais do que um abraço? Será que a razão vale mais do que a reconciliação? Ter razão ou ter paz? Ou ter união? Aí entra a questão da maturidade emocional. Não consiste em vencer discussões. Consiste em preservar relacionamentos que são coisas mais importantes. Existem famílias que atravessam várias adversidades também. Quando nós observamos, por exemplo, grandes tragédias da humanidade, nós percebemos algo assim muito impressionante. O que manteve muitas pessoas vivas foi justamente o vínculo familiar. Durante as guerras, enchentes, terremotos, epidemias, crises econômicas, inúmeras famílias sobreviveram
porque decidiram permanecer unidas. Muitos sobreviveram e relataram que suportaram situações extremas porque tinham alguém por quem lutar, alguém para proteger, alguém para reencontrar. A família, ela se transforma em uma fonte extraordinária de resiliência. Quando um adoece, os outros ajudam. Quando um cai, os outros levantam. Quando um chora, os outros acolhem. É por isso que família é tão especial. Quero citar um exemplo extraordinário de união. Tem um personagem, uma pessoa, cujo nome é Nick Fujiki. E ele foi nascido sem braços e sem pernas. Ele poderia ter sido alguém abandonado ao desespero. A família poderia tê-lo abandonado. Mas decidiram. Seus pais decidiram enxergar potencial nele. Onde muitos só enxergavam as limitações, o que aquela pessoa não tinha, os pais viram a alma. Com amor, dedicação, incentivo constante, eles ajudaram o filho a desenvolver autonomia, confiança e propósito. Nick hoje, ele inspira milhões de pessoas em todo o mundo, é um palestrante e fala da sua vida. Por trás dessa história existe algo muito poderoso, existe uma família que acreditou. Existe uma família que permaneceu firme. Quando a doença chega, essa família, ela tem uma visão diferente de outras. Talvez uma das maiores provas da família acontece quando a doença bate a porta. E nos corredores também dos hospitais é que vemos demonstrações impressionantes de amor. É lá que nós vemos os choros das mães desesperadas. Filhos que passam noites cuidando dos pais também. Pais que permanecem ao lado dos seus filhos. Esposas que seguram as mãos dos seus maridos acamados. Esposas que permanecem ao lado dos maridos e vice-versa. A doença muitas vezes revela a verdadeira força dos vínculos familiares. Ela nos leva a ter amor, não apenas sentimento. O amor não é apenas um sentimento, o amor é fazer pelo outro. Por isso que precisamos amar a família, amar as pessoas que estão ao nosso lado. O amor é uma presença, o amor é estar presente, o amor é compromisso, o amor é pertencimento. Quando a morte chega, aí muitas coisas acontecem e que nós não sabemos o que é dentro de si. Quando a morte chega, nenhuma família está preparada para perder alguém. Então a morte provoca uma dor profunda, mas também revela algo extraordinário. Muitas famílias descobrem uma força que nem sabiam possuir diante da morte, diante desse desespero, da falta de alguém. As famílias, nesse momento, elas se unem, elas ficam muito mais fortes diante de uma morte. Elas compartilham memórias, contam histórias, honram o legado de quem partiu. É assim. E isso transforma aquilo que era ruim em saudade, em homenagem. O amor continua existindo na forma das lembranças, dos ensinamentos, dos valores transmitidos. A família é como um fator de proteção psicológica.
Família é um abrigo. Eu quero citar aqui diversas pesquisas, de forma geral, que pessoas que possuem vínculos familiares saudáveis, elas apresentam menor incidência, por exemplo, de sofrimento emocional, menor sensação de solidão e maior capacidade de enfrentar crises. Isso não significa ausência de problemas. É importante nós deixarmos claro isso. Significa presença de apoio. O apoio emocional é um dos fatores mais importantes para a saúde mental. Ninguém deveria enfrentar a vida completamente sozinho. Nós somos seres gregários, precisamos sempre um do outro. Existe uma reflexão aqui que eu quero deixar para todos nós. E eu gostaria, inclusive, de propor um desafio a você que está nos ouvindo nesse momento. Pense em alguém da sua família. Talvez pai, talvez uma mãe, talvez um irmão, talvez um filho, talvez um avô, um tio, alguém que você saiba que pertença à sua família. Talvez alguém com quem você não conversa há muito tempo. Alguém que faz tempo que você não dialoga. Eu quero que você faça uma pergunta a você mesmo. Será que essa distância vale a pena? Será que não existe um espaço aí na sua agenda para uma conversa? Será que você não pode pegar seu telefone agora e ligar para a pessoa? Será que você acha que esse espaço para um gesto de aproximação, ele não é válido nesse momento? Lembre-se, a vida é curta, mais curta do que nós imaginamos. Muitas pessoas descobrem tarde demais que deveriam ter amado mais, ter visitado mais, ter perdoado mais e ter valorizado mais. Eu quero dizer a você que está aqui conosco nesse momento, a família, ela nunca será perfeita, ela não é perfeita. Ela nunca foi e nunca será perfeita. Não existe um ser humano perfeito, uma família perfeita, uma instituição perfeita. Mas continua sendo uma das maiores riquezas que um ser humano pode ter. Família. Ela é o lugar onde nós aprendemos a amar, onde aprendemos a perdoar, onde nós aprendemos a servir, a nos doar. Aprendemos também a pertencer. Eu pertenço à família tal. Eu pertenço, por exemplo, à família Salviano. Quando nós valorizamos a família, fortalecemos não apenas nossos lares, mas toda a sociedade. Que possamos cuidar melhor daqueles que caminham ao nosso lado. Que possamos honrar nossos pais, valorizar nossos filhos, respeitar nossos irmãos, quem sabe acolher nossos avós e compreender que, apesar de todas as diferenças que existem, existe algo muito maior que nos une. Os laços de amor, de pertencimento e de história compartilhada. Porque no final da vida, poucas coisas terão tanto valor quanto as pessoas que amamos e que caminharam conosco. E se você puder escolher um único resumo de tudo isso, talvez eu diria para você: eu e minha casa serviremos a Deus. Isso está registrado lá no livro de Josué. E é uma declaração de alguém que decidiu permitir
a espiritualidade a entrar no lar, permitir entender que é fundamental termos valores sólidos, termos valores mesmo diante das influências externas, nós temos valores internos. Valores como, por exemplo, honra pai e mãe para que sejam prolongados os teus dias na terra. Outro valor fundamental, registrado nas Escrituras Sagradas. A valorização de como é fundamental para nós, seres humanos, nutrirmos a honra nas famílias. E como é bom e agradável que vivamos em união, como é bom e agradável que vivamos unidos. Essa é uma outra questão importante. Talvez esse texto seja um dos mais bonitos para falar sobre essa harmonia familiar. Também devemos suportar uns aos outros e que possamos perdoar as queixas uns dos outros. Isso é outro ensinamento importantíssimo. Sem o perdão, não caminharemos, ficaremos atrofiados. Por isso que eu gostaria de deixar bem claro a todos vocês que é bom e é agradável que vivamos sempre em união. É bom e agradável que vivamos sempre buscando estar unidos. Se depender de você, que você tenha paz com todas as pessoas. Se depender de você, que você suporte mais as debilidades de algum familiar. Que nossas diferenças nunca sejam maiores do que o nosso amor, que nossas dificuldades nunca sejam maiores do que a nossa capacidade de permanecer unidos. E que nossas famílias sejam sempre um lugar de acolhimento, de respeito e de esperança. Eu quero finalizar aqui a minha fala com você, dizendo que tem uma frase que eu gosto muito que diz: e desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha é Jesus Cristo. Isso está registrado também lá no Evangelho de Mateus, palavras de Jesus Cristo, que nos ajuda a entender o valor de construir uma casa, não sobre areia, mas sobre uma rocha. Não em valores que serão corruptíveis, mas valores que serão valores que sustentarão a nossa vida por séculos e séculos. Para isso, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse momento aqui e que vocês possam pensar na família, pensar naquilo que realmente importa. As tempestades chegam para todas as famílias. Chegam as doenças, as crises financeiras, os conflitos, os lutos, as decepções e os desafios da vida. A diferença não está em evitar as tempestades, mas construir uma família sob fundamento sólido. Por isso é que nós devemos construir nossa casa sobre um terreno forte, a rocha. Todos nós sabemos que o maior símbolo de Jesus Cristo é a rocha. Ele nos ensina a ter perdão, nos ensina a destruir aquilo que pode querer nos destruir. Um forte abraço a todos vocês e que a cada dia a sua família seja mais forte, mais unida, superando as adversidades, construindo uma história marcada por respeito, pelo amor e pela esperança. Se você puder, acesse @psicólogo palestrante no YouTube. Muito obrigado.